Nós estamos em uma série de estudos na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1 da Confissão, que fala a respeito da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estar estudando, então, o capítulo 1, o inciso, ou a seção de número 8, que vai falar da seguinte maneira. Vamos lá, todos juntos? A Confissão de Fé, com respeito às Escrituras, no inciso 8º, ela diz o seguinte: o Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações, no tempo em que foi escrito, sendo inspirado imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providências, conservados puro em todos os séculos, são por isso autênticos e assim em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem o Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto nas Escrituras. Ok? Isso é o que diz a Confissão de Fé no inciso 8º, no capítulo 1, com respeito às Escrituras sagradas. E sobre isso nós vamos estar vendo, então, nesta noite, sobre a doutrina das Escrituras. No entendimento que a doutrina das Escrituras, ela ocupa um lugar, assim, central na fé cristã. Eu disse para os irmãos que Salmo 119 é o salmo que está bem no centro da Bíblia, e o Salmo 119, não coincidentemente, ele está falando a respeito da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dos preceitos do Senhor. No Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 176, eles falam a respeito das Escrituras. Por que que a doutrina das Escrituras ela ocupa um lugar central na fé cristã? A doutrina das Escrituras, elas ocupam um lugar central na fé cristã, porque tudo, literalmente, tudo que sabemos sobre Deus, salvação, vida cristã e eternidade, vem da revelação especial de Deus. E essa revelação especial de Deus é as Escrituras sagradas. Nós já falamos um pouco a respeito da revelação, da inspiração, da iluminação, e a gente tem esse entendimento que tudo que nós sabemos a respeito de Deus, tudo que nós sabemos a respeito da salvação, tudo que nós sabemos a respeito da vida cristã, tudo que nós sabemos a respeito da eternidade, vem desta revelação divina que está registrada na Bíblia. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ao tratar das Escrituras, responde a questões fundamentais a respeito das Escrituras. Questões do tipo: como nós sabemos que a Bíblia é confiável? Os textos bíblicos, o livro de Gênesis, ou Pentateuco, foi escrito há mais de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Nós sabemos que, quando estudamos o cânon das Escrituras, nós vimos que a Bíblia ela demorou aproximadamente 16 séculos para ser escrita. 1.600 anos. Então, são 1.600 anos para o registro da revelação. E depois desses 1.600 anos, nós estamos aí há praticamente 2.000 anos
Então, aí há 3.500 anos atrás, então, como que esse texto, eles foram preservados corretamente? Qual é a autoridade final da igreja? Por que nós devemos traduzir a Bíblia para outras línguas? Esta sessão, a sessão de número 8 da Confissão de Fé de Westminster, ela vai responder de forma pastoral e teológica. A confissão vai nos mostrar que Deus não apenas revelou a sua palavra, ele também preservou a sua palavra e tornou essa palavra acessível a todos os povos. O que nós podemos aprender, então, nesse capítulo 1, na sessão 8ª? Primeira lição que nós encontramos aqui é que Deus, ele se revelou. Deus revelou sua palavra de forma compreensível desde o início. Deus revelou a sua palavra de forma compreensível desde o início. A confissão, ela começa dizendo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito no grego, e essas línguas eram línguas acessíveis. Não eram línguas assim inacessíveis. O grego que foi escrito no Novo Testamento é o grego koineu, o grego popular. O hebraico era a língua ali do povo de Deus, e uma língua também acessível. Não era inacessível, mas de idiomas do povo usados no cotidiano. Isso vai mostrar para nós algo profundo sobre o caráter de Deus. Nós podemos observar que Deus, ele deseja ser conhecido. Deus, ele se comunica de forma clara. A sua revelação não é uma revelação esotérica, uma revelação secreta. Diferente das outras religiões que restringem o conhecimento, o Deus bíblico, ele fala de maneira compreensível. A ideia de revelação que nós aprendemos é revelar, é tirar o véu, se tornar conhecido. E a Bíblia diz para nós lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 18, que esta revelação ela tem precisão e ela é importante em cada detalhe, e ela tem a autoridade das línguas originais. Jesus diz assim: olha, pode passar céu, pode passar terra, mas as minhas palavras, ou seja, a minha lei, ela não vai passar. Isso mostra a importância de cada detalhe da revelação. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e versículo 15, Paulo diz assim: que você tomou conhecimento deste evangelho desde criança. Ele falando ali do aprendizado que Timóteo teve com a sua avó, Lloyd, né? Com a sua mãe, Eunice, e ele fala: olha, você sabe que aprendeu as Sagradas Letras, e você sabe que aprendeu as Sagradas Letras desde a infância. Isso traz para nós uma lição interessante. A palavra, ela é acessível, e ela é acessível desde cedo. Ela pode ser ensinada ao povo comum, e ela conduz à salvação. Paulo fala isso para Timóteo: você tomou conhecimento das Sagradas Letras que te conduz à salvação, e você tomou conhecimento quando você ainda era criança. Desde cedo você aprendeu as Sagradas Letras. Em síntese, então, nós entendemos que Deus revelou sua palavra. Deus revelou sua palavra em línguas humanas. Deus revelou a sua palavra em línguas humanas e de forma clara. Deus revelou sua palavra em línguas humanas de forma clara para ser compreendida
por todos. E é interessante, queridos, e nós já falamos sobre isso, só reforçando esta ideia de Deus revelou a sua palavra, que a Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A confissão de fé, ela diz que a Bíblia ela foi inspirada imediatamente por Deus. Isso significa que ela tem a sua origem direta de Deus. Ela não é apenas uma reflexão humana sobre Deus. Ela não é uma experiência religiosa, mas ela é a revelação divina, infalível. A inspiração divina, ela não elimina o estilo humano, mas ela garante a autoridade divina, ela garante verdades sem erros em seu propósito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, ou seja, autoridade total. Inspirada, ou seja, literalmente soprada por Deus. E com finalidade: ensino, correção, repreensão e educação na justiça. Escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 21, ou melhor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro fala assim: homens santos falaram da parte de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus. Mais uma vez, esse versículo mostra para nós o que? Deus é a fonte. Os homens são instrumentos. Houve direção do Espírito Santo. A Bíblia ela não só contém a verdade, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Segunda lição que nós podemos aprender neste capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Podemos confiar que temos a verdadeira palavra de Deus. Podemos confiar que temos a verdadeira palavra de Deus. A confissão, ela está afirmando, e ela afirma que Deus ele conservou puro em todos os séculos a sua palavra. A palavra de Deus, ela foi preservada puro. Isso não significa ausências de cópias. Nós temos várias cópias do texto original, ou variantes, mas significa que Deus, ele garantiu que a sua palavra ela não se perdesse. O conteúdo essencial foi fielmente preservado. A doutrina da providência, ela não se aplica somente a nós, ela se aplica também à própria palavra de Deus, à Bíblia. A palavra, então, ela é o padrão da verdade. Tudo deve ser comparado a ela. Lembra do texto que eu falei de Mateus 5, versículo 18? Vamos voltar lá para esse texto? Mateus, capítulo 5, versículo 18. Vamos todos juntos ler Mateus 5, versículo 18? Diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Esse versículo, ele reforça a permanência da palavra de Deus. Esse versículo reforça a fidelidade de Deus em preservar a sua palavra. A preservação da Bíblia é obra de Deus. A preservação da Bíblia garante a sua confiabilidade.
e a preservação da Bíblia sustenta a sua fé. Então nós vimos que Deus revelou sua palavra de forma compreensível desde o início. Desde a Gênesis capítulo 1, versículo 1, até capítulo 22, lá de Apocalipse, o último versículo, Deus ele revela a sua palavra de forma compreensível. Nós vimos que nós podemos confiar que temos a palavra de Deus, porque ele conservou puro em todos os séculos. A próxima verdade que nós vamos ver, a confissão de fé vai nos dizer que tudo deve ser julgado pelas Escrituras. Tudo deve ser julgado pelas Escrituras. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo 11. A Escritura ela é como o Supremo Tribunal, ou seja, a instância superior, a última instância. A Bíblia estabelece, essa afirmação, melhor dizendo, estabelece um princípio que foi pregado da Reforma, foi um dos pilares da Reforma. Sola Escritura, ou seja, só as Escrituras. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja, ela não está acima da Bíblia. Quer dizer que a tradição da igreja, essa tradição ela não é infalível, essa tradição ela não está acima da Bíblia. Isso quer dizer que as experiências que podemos ter, elas não são autoridade final. Eu costumo dizer uma frase, diga-se de passagem, essa frase ela não é minha, eu ouvi, e eu tenho carregado essa frase comigo. Experiência, ela é pessoal. A sua experiência pode não ser a minha experiência. Mas existe algo que é o mesmo para você e é para mim e é para todos nós. A palavra de Deus. Então, quando a confissão diz que a Escritura é o Supremo Tribunal, ela estabelece o princípio da reforma da sola Escritura e ela vai dizer que a igreja ela não está acima da Bíblia. O pastor não está acima da Bíblia. Ele é autoridade na igreja enquanto ele está dentro dos princípios bíblicos. Quando ele sai desses princípios, ele perde a sua autoridade. A autoridade pastoral, ela é baseada na Bíblia. Se ele saiu da Bíblia, ele perde essa autoridade. A tradição, ela não é infalível. E ela não é superior às Escrituras, bem como às experiências. O texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, que foi lido, mostra os bereanos que examinavam as Escrituras diariamente. Gente, nós estamos falando aqui de apóstolo Paulo pregando e a igreja criticando, fazendo crítica no sentido, olhando aquilo ali. Peraí, o que ele está falando? Confirma o que a Bíblia diz? O que o Antigo Testamento está falando? Lembra que nós falamos sobre o que um texto precisava para ser inserido no cânon das Escrituras? O texto, entre as várias situações que nós colocamos, ele precisa ter coesão com toda a Bíblia. Um texto que Paulo pregava não podia contradizer o Antigo Testamento.
Um texto que Pedro estava ensinando, algo que Pedro estava ensinando para a igreja, não podia contradizer a Bíblia. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais nós rejeitamos os apócrifos, porque existem textos que contradizem outros ensinamentos das Escrituras. Tá? Atos 17, versículo 11, vai mostrar, então, uma atitude crítica, saudável, que precisa fazer parte da vida de cada cristão. Atos capítulo 17, versículo 11, vai falar da submissão à palavra, inclusive do apóstolo. O apóstolo, quando falava, estava submisso à palavra. E os bereanos confirmavam, examinando as escrituras para ver se aquilo era a verdade. Atos capítulo 17 fala da responsabilidade individual de cada crente em ouvir a palavra e conferir essa palavra. Em síntese, a Bíblia é juiz final, padrão absoluto e autoridade suprema. E por último, nós vamos ver que a confissão, ela diz que Deus quer que todos os povos entendam a sua palavra. Deus quer que todos os povos entendam a sua palavra. A confissão de fé, ela reconhece que nem todos conhecem o grego e o hebraico. Nem todos os irmãos sabem o grego e o hebraico, mas todos os crentes ou todas as pessoas têm direito à palavra, mesmo não conhecendo o grego e o hebraico. E isso é revolucionário historicamente. Por quê? Porque isso mostra que a Bíblia ela não pertence a uma elite, a um grupo exclusivo. Houve um momento na história da igreja que a Bíblia ela ficou restrita aos sacerdotes e às pessoas de uma cultura mais elevada, mas somente os sacerdotes tinham autoridade para interpretar, e essa interpretação estava submisso à tradição da igreja. Isso contraria as próprias escrituras. Por quê? Porque a Bíblia não pertence a uma elite, ela pertence a todo o povo de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia ela precisa ser traduzida. É por isso que a Bíblia precisa ser ensinada. É por isso que a Bíblia precisa ser acessível. Vamos ler alguns textos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, está falando a respeito da ordem. A ordem no culto, quando a igreja se reúne. Alguém leia para mim o versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos vou falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Versículo 11. Se eu, pois, vim orar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum credo ou outro, é ele por todos convencidos e por todos julgado. Agora, para encerrar, 27 até 29. No caso de alguém falar em outra língua que não
quando mais 3. E isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo mulher, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Até o 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Qual é o princípio que Paulo está dando para a igreja de Corintos aqui? O princípio central aqui é o seguinte: a palavra precisa ser compreendida. Esse é o princípio. Por exemplo, tá gravando aí, Emerson? Complicado que alguém agora vai me julgar. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. O que eu falei para vocês? The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Não entenderam nada? The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. O Senhor. The Lord is my shepherd. Shepherd. Tá vendo? Começa a trazer entendimento. Só o meu intérprete que tá meio ruimzinho, mas é esse o caminho. O Senhor é meu pastor. E eu não terei falta de nada. Vou falar de novo. O Senhor é meu pastor. Eu não terei falta de nada. Entenderam? E por que quando eu falei anteriormente, todos ficaram assim? É isso que Paulo está falando, gente. O princípio central aqui é a palavra, ela precisa ser compreendida. Língua desconhecida não edifica. Mesmo que o que está sendo dito seja a coisa mais linda, se você não entende, não serve para nada. Pastor, eu estou mencionando que veio na minha lembrança agora a providência daquele povo que queria pegar o Lutero e aí o Duque foi lá, o Duque, não lembro, o alemão guardou ele lá na filosofia, tirou aquela forma, senão você. Aí nesse interim, nesse tempo, ele foi lá e traduziu a Bíblia para o alemão popular, né? Foi. Então a língua, a Bíblia dele tinha em latim. Isso, e o seguinte, o alemão ele tinha alguns dialetos, não era uma língua unificada. Ele traduziu a Bíblia e unificou a língua alemã. Todas as pessoas passaram a ter acesso à Bíblia na língua alemã. Exatamente. Era complicado, porque o líder religioso ele ia dirigir o culto, virava de costa para o povo e ficava falando algo que ninguém entendia, certo? O princípio de 1 Coríntios, no capítulo 14, aqui passado por Paulo, é esse. Língua desconhecida, ela não edifica. Comunicação clara edifica. Por isso, quando Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Como que a palavra vai habitar em você se você não entende nada? Como? Eu chego aqui, rologos, cai rologos, pantou, diantou, pantou. Todo mundo. O que é isso? Será que ele está me xingando? Não edifica. A revelação também exige compreensão, acesso, meditação. Quando Paulo fala para a igreja de Colossos, habite ricamente a palavra do Senhor em vós, ele está deixando claro, isso exige compreensão. Né? Quando escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 14, Paulo diz, as Escrituras foram escritas para o nosso ensino. E elas produzem paciência, consolação e esperança. Em síntese,
A tradução da Bíblia é necessária, é bíblica e é missão da igreja. Para a gente encerrar, queridos, a sessão de número 8 do capítulo 1 da Confissão nos conduz a uma visão elevada e prática das Escrituras. Ela nos ensina que Deus falou claramente, isto é, revelação. Deus garantiu a sua palavra, isso é, preservação. Deus estabeleceu a sua autoridade. A Bíblia é o supremo tribunal. Deus quer que todos os conheçam. Por isso, a Bíblia precisa ser traduzida. Deus transforma vidas através da palavra e da ação do Espírito Santo. E esse é o propósito. Diante disso, irmãos, nós somos chamados para quê? Para ler a Bíblia. E ler a Bíblia com referência. Nós somos chamados para estudar a Bíblia com diligência. Nós somos chamados a nos submeter a ela, valorizar a sua tradução e o ensino. Amém? Muito bem. Ô João, qual é o nome?